guerreando. E eu creio que em nome de Jesus venceremos. Eu creio assim. Você crê? Então vamos continuar adorando ao Senhor, buscando a Ele, enquanto há tempo, né? Porque ainda estamos vivos, podemos escolher o que queremos fazer na nossa vida, né? Se queremos morar no céu ou se queremos, né? Todo mundo já sabe que só existem dois caminhos, céu ou inferno. Aqui em Atos 2:37, as primeiras convenções, e ouvindo eles isto, confundiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e o exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Que palavra, né? Que palavra, que o Senhor nos ajude a vencer essa geração perversa que nós estamos vendo aí. Como eu falei na outra live, seria uma criança de 13 anos, matou a mãe por causa de R$4.000. Misericórdia, Jesus, misericórdia. Uma mãe que passou 9 meses gerando, que cuidou, que amou certamente, e ela foi morta pela própria filha. Que geração é essa? Misericórdia, Jesus. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Que Deus nos ajude a vencer, a passar pelas batalhas, adorando a Ele, buscando a Ele, servindo a Ele, amando e cuidando, né, dos nossos e daqueles que a gente sabe que tantas pessoas precisam de oração, tantas pessoas precisam ser salvas. Mas enquanto estivermos aqui, enquanto estivermos vivos, podemos escolher. E é uma escolha nossa, né? Porque Deus nos deu livre arbítrio. Mas cada um irá prestar contas a Ele de tudo. Tudo que a gente fizer, iremos prestar contas a Ele. Que Deus nos abençoe, que Deus nos encha de amor, de mansidão, de sabedoria para viver nessa terra. E que Deus nos guarde no esconderijo dele. Que Deus abençoe. Agora o irmão Gilvan, uma participação dele. Glória e graças a Deus. Vamos que vamos na paz e na presença do Senhor. Vamos ver se sai a árvore da cruz. Ela é meio difícil de louvar, mas vamos ver se dá para sair. Glória e graças a Deus. Eu queria saber do próprio Lenhador que maneira ele usou para fazer a cruz. Embora eu sinta
mas por dentro estavam os nossos pecados, né? Que Jesus carregou por nós. E muitos têm rejeitado, muitos têm negado aquele que veio para salvar a mim e a você. Então que se abra os olhos, a mente e o coração e receba de Jesus a cura, a libertação, a restauração. Que possam ver, que possam sentir, né? Porque foi tremendo. Aquela cruz foi muito pesada, mas Jesus não desistiu de mim, não desistiu de você. Ele foi até o fim, para que eu e você fôssemos salvos. Cura do cego de nascença. É uma mensagem com 41 versículos, mas é muito poderosa. E é bom passar, né? Que se porventura alguém ouvir, que receba do Senhor. Evangelho de João, capítulo 9, versículo do 1 a seguir, para a minha vida e para a tua vida. Né? Cura de nascença. O homem estava ali cego a vida toda. Viram ele cego a vida toda. Mas depois que viram o homem vendo, acharam que era fingimento. Tanto tempo de seguir. Cego desde nascença, desde que diz a Bíblia. E é assim, que tem muitos cegos no mundo, né? Cegos desde nascença. Não querem ver, não querem enxergar, não querem entrar para o caminho do Senhor. Depois não adianta chorar. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Pergunta boa, né? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim, para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam: é este. E outros: parece-se com ele. Ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos, e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei e vi. Graças a Deus, né? Ele creu, ele foi, ele se lavou e ele recebeu a cura. Walter Pereira, boa noite, boa tarde e noite, na paz do Senhor. Que Deus abençoe. Glória a Deus. E é assim, imagina só se ele não tivesse ido, se ele não tivesse se lavado. Mas ele ouviu a palavra de Jesus, e ele foi, e ele alcançou a vitória. Ouça a palavra de Jesus e alcance a vitória, em nome do Senhor. E disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus, os que dantes era cego. E era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar: como viram? E ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Como pode um homem pecador? Jesus não era pecador.
Jesus era santo, homem e Deus. Maravilhoso, forte, tremendo, né? Mas eles diziam isso. Muitos diziam que ele tinha demônio, como disse a mim e como dizem tantos que pregam a palavra de Deus, né? Infelizmente. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: que é profeta. Glória a Deus. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhes, dizendo: é este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como pois vê agora? Seus pais lhes responderam e disseram: sabemos que este é nosso filho, e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos, ou quem lhe tenha aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-o a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-o a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego, e disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, e é que, havendo eu sido cego, agora vejo. Glória a Deus. E tornaram a dizer: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vos disse, e não ouviste. Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Glória a Deus. Então o injuriaram e disseram: discípulo dele, seja tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Muitos se dizem discípulos de Moisés, né? Mas não fazem o que Moisés recomendou, que Moisés ensinou, mandado de Deus. A quem Moisés servia? A Deus, né? Glória e graças a Deus. Então que se abra os olhos. Até hoje muitos estão cegos. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos onde é. O homem respondeu e disse: nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibeis de onde ele é, e me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. E se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram: tu és nascido todo em pecado, e nos ensinas a nós e expulsá-lo. Imagina só, né? O cego já estava ensinando ao sacerdote. Veja o tamanho da cegueira, veja o tamanho do coração trancado, né? Porque até o cego começou a pregar para aquele povo, né? Desde o começo era assim, e se ele não fosse de Deus, ele não poderia fazer aquilo. Mas eles não viam, mas eles não criam, porque estavam trancados, cegos, surdos, e não estavam mundo, né? Infelizmente, misericórdia, Senhor. E é assim que é o mundo, né? Vê acontecer, vê que a palavra de Deus se cumpre todo dia, mas não crê. Vê que a palavra de Deus que Jesus está aqui, Jesus está aí, mas não crê. Prefere buscar outras coisas, se apegar em outras coisas. Se apega a Jesus, o Senhor que Deus enviou, o Filho do dono de tudo e de todos, o Deus Todo-Poderoso. Jesus ouviu que eu tinha o expulsado, e encontrando, disse: crê tu no Filho de Deus? Ele respondeu
e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Aleluia. Veja que o cego fez a parte dele. Maravilha. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Misericórdia. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram: também nós somos cegos. Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não tereis pecado. Mas, como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Então, que leitura, né? Evangelho de João 9. Então, que fique nessa reflexão desta noite maravilhosa, abençoada que Deus nos proporcionou. É mais um momento na presença de Deus. Para muitas coisas o ser humano tem tempo, mas para buscar Deus, para louvar, para adorar, não tem. Para ouvir a palavra de Deus, não tem. Está aí a Bíblia, você pode comprar, você pode ganhar em muitos lugares, mas preferem o mundo. Então, a palavra de Deus acabou de dizer isto aqui. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, ouça a voz da palavra de Deus. Toninho Palmeira, que Deus abençoe grandemente, poderosamente. Pai, graças eu te dou por este momento. É mais um momento na sua presença, mais um momento de live, neste domingo abençoado que o Senhor nos deu, uma semana vencida, e agora vamos partir para outra, para que o nome do Senhor seja glorificado, para abençoar nossas vidas, nos encha com o seu Espírito Santo, e que nós possamos ser luz neste mundo de trevas, e que a justiça seja feita na nossa nação, e que todo mal caia por terra, em nome de Jesus Cristo, Pai. É o que eu te peço e te agradeço desde já, para a honra e para a glória de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Recebam a bênção, recebam a cura, recebam a libertação, em nome de Jesus. Que se abra os olhos, a mente e o coração. Leia a Bíblia, Deus quer falar com você. Até a próxima vídeo do Senhor, e até a próxima live, se Deus nos permitir, que assim se cumpra. E agora, o encerramento que a irmã Antônia, para a honra e para a glória de Deus. Um abraço apertado no coração, porque enquanto a vida é esperança, depois que morre não adianta mais, não adianta chorar, não adianta lamentar, não adianta fazer mais nada. Morreu, esqueça, deixa lá no cantinho dele, porque quando Jesus voltar, todos serão ressuscitados, todos que tiverem os caminhos do Senhor para a vida eterna, o caminho do mal para o fogo eterno. A escolha é tua, o cheiro no coração. Deus abençoe. Vamos continuar lendo, a palavra do Senhor. Vamos ler aqui em Tiago 5, 7. Esse grupo, Tiago 5, 7 a 6. Sede, exortação à paciência acerca do juramento, da oração, da conversão de pecadores. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporal e serótica. Sede vós também pacientes, fortalecei-vos os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Palavra de Deus. Deus sempre avisa, Estamos sendo avisados a todos os momentos que Ele vai voltar e não tardará. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados, eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflições e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram, ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste que o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, não, não. Deus, Ele sempre nos ensina
igreja, que o nosso falar, né, que a nossa palavra seja sim, sim, não, não. Glória a Deus. O que passar disso é procedência maligna, sabia? Para que não caiais em condenação. Está alguém entre vós aflito, ore. Está alguém contente, cante louvores. Está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, serão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Glória a Deus. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse. Por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se alguém de entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro o seu caminho, o pecador salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Glória a Deus. Que nós venhamos fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Oremos, né, uns pelos outros. Muitas das vezes, né, se tem alguém doente, que nós venhamos orar e pedir ao Senhor que venha curar, que venha dar saúde a esta pessoa, que nós venhamos ter fé, porque a palavra de Deus nos ensinou, né, que nós devemos orar e buscar ao Senhor. A própria palavra de Deus está tudo escrito, né? Tem tudo escrito. Muitas das vezes a gente se perde porque a gente quer se perder. Mas se nós viver mesmo a palavra do Senhor, não tem como se perder. Vamos orar. Vamos orar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a cada um que está nessa live. Que Deus abençoe aqueles que vão assistir. Que Deus realize o desejo do seu coração dentro da vontade dele. Que Deus guarde você e toda a sua família. Desejo a você e a sua família uma semana abençoada, uma semana próspera, uma semana de paz, de bênção, de prosperidade para você dentro da vontade do Senhor. Deus abençoe. Se for de uma cura que você está precisando, que Deus te cure, que Deus te liberte, te salve, e que nós venhamos todos os dias buscar ao Senhor, adorar ao Senhor e pedir a Ele que nos ajude a vencer as batalhas desta vida. Amém. E Ele estará conosco sempre. Deus te abençoe.